nome é Simone Carvalho, eu sou ginecologista e obstetra e atualmente eu estou coordenadora da ginecologia obstetrícia daqui da maternidade do Hospital Esperança. Então, eu cheguei aqui com a entrada da rede, né? Em 2007 foi feito um convite à minha pessoa através de um professor meu que foi convidado como coordenador e ele me chamou para ajudar ele. Então, na realidade, eu entrei como plantonista e ajudando a ele a elaborar algumas escalas de plantão. Por muito tempo foi assim, né? Eu ajudando ele como plantonista e também ajudando nas escalas, ele como coordenador. Posteriormente, ele não pôde mais continuar com a atividade dele dentro do hospital e aí foi feita a proposta de assumir sozinho, inclusive, a coordenação da maternidade. Para mim foi um desafio, apesar de sempre trabalhar com grupos grandes, mas para mim foi um desafio porque é uma instituição privada, né? Normalmente eu trabalhava mais com uma instituição pública, mas eu aceitei, né, o desafio com a proposta que foi dada, era construir uma maternidade com um estilo muito profissional, humanizada, que atraísse um público que tivesse essa conscientização da humanização. E assim foi feito. Nessa época eu tinha uma parceria com Sabrina. Sabrina foi a enfermeira, né, que me acolheu, era uma enfermeira obstetra, né, ela ainda está na rede, mas não está no Esperança. E a gente começou a construção de uma maternidade muito profissional aqui no Esperança. No início a maternidade era na unidade 1, onde outros profissionais atuavam, outras especialidades como cardiologista, ortopedista, era todo mundo junto, né? E no início a escala que a gente tinha era de um obstetra só, e aí com o tempo a coisa foi crescendo, né? Então a gente propôs a direção a aumentar o quadro, né, do corpo clínico, não só de médicos, como também de enfermeiros, para dar uma assistência mais humanizada e mais adequada. Eu acho que o principal são duas coisas: respeito à paciente, a forma como ela quer parir e segurança, né? Às vezes a gente tem ideias de fazer algo humanizado, mas a gente, às vezes, peca um pouquinho na questão de segurança. Então a gente teve que conciliar as duas coisas, né? A questão da humanização com a segurança do paciente, que é um dos pontos fortes aqui do hospital, né? Que é a qualidade e a segurança do paciente. Então, em primeiro lugar, respeitar como a paciente queria parir. E hoje em dia, né, muitos pacientes querem parir de diversas formas, né? E nada impede, na verdade. A gente tinha certos, vamos dizer assim, pré-julgamentos, de uma época em que a medicina era mais medicalizada, né, em que a autonomia do paciente não era tanto respeitada, e hoje, graças a Deus, né, a gente vem trabalhando essa questão da humanização no intuito de respeitar a forma como ela quer parir, com quem quer parir também. Tivemos a pandemia, o que dificultou um pouco, né, o acesso dos familiares, né, na questão da humanização do parto, mas a gente também tentou conciliar nessa época para que as pacientes continuassem com o apoio de algumas pessoas da família. Agora, com a vacinação, né, a gente já consegue liberar, né, maior número de acompanhantes, mas mais os familiares. Então, assim, as pacientes se sentem muito seguras quando estão perto de alguém que confiam. Né? Eu imagino assim, mesmo que seja um médico que faz o pré-natal, que vem fazer o parto, por muitas vezes isso não acontece. Por muitas vezes o que é que acontece? A paciente chega aqui, né, em trabalho de parto, porque trabalho de parto a gente não adivinha quando vai acontecer, e por muitas vezes se depara com uma equipe que ela nunca viu na vida. Então a equipe foi treinada de tal forma para saber acolher nesse novo modelo. Não é nem novo, na verdade esse modelo já existe há um certo tempo. A gente está tentando dar o que as pacientes estão querendo, o que estão pedindo, que é justamente respeitar a forma de parir, com quem quer que ela fique dentro da sala de parto. E para isso foi feito justamente todo esse treinamento, né? E toda essa consciência, não digo nem treinamento, porque treinamento soa como se fosse uma coisa forçada. Na verdade, é a conscientização, né, de que esse processo do parto é um direito da paciente, né? Então, é respeitar a natureza da paciente e a decisão dela. Então, é isso que a gente vem trabalhando. Hoje em dia, o foco é muito grande, né? Tanto é que a gente teve um aumento muito grande de números de partos na unidade de parto normal, lá no PPP. Se você for ver dados do ano passado, até a metade do ano, se a gente comparar com dados de partos normais até o mês de outubro, nós temos 3 vezes mais o número de partos que ocorreram no ano passado. Então, assim, a demanda é muito grande, mostrando que justamente a paciente quer, pelo menos tentar parir normal.
tá certo? E isso é respeitar a decisão dela. Lembrando das histórias mais recentes, teve uma situação, foi até um parto que eu prestei assistência. A paciente queria muito parir normal, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei com ela aqui, acho que quase 20 horas, né? Ela em trabalho de parto. E ela conseguiu, né? Ela tinha momentos em que ela achava que não ia conseguir, que ia desistir, né? Mas como a gente já tinha conversado isso no pré-natal, né? Que esse momento poderia surgir na cabeça dela, né? A gente foi muito presente e, vamos dizer assim, ajudou muito a ela a conseguir o que ela sempre desejava. E isso foi muito bonito para mim, né? A unidade de parto normal, para quem já frequentou lá, não só como paciente, mas também na qualidade de profissional da área de saúde, se depara com histórias belíssimas e com uma beleza, um encanto. Quem já viu um parto normal, eu não acho que nem todo mundo, né, que está me assistindo já viu, talvez veja só em YouTube, mas é diferente. Ver ao vivo é diferente. Mas é uma das situações que ainda me emociona, é o parto normal. E principalmente hoje, da forma como elas querem. Eu fui de uma geração, vê como eu tô velha. Eu fui de uma geração em que eu fui treinada para medicalizar um pouco a assistência ao parto. Minha residência eu fazia episiotomia, né? Colocava em posição, que a gente chama de posição de litotomia, que é aquela posição ginecológica. Então, assim, depois que eu caí no mercado, eu segui o que as pessoas me ensinavam. E para você ver... E para você ver que na medicina nada é para sempre. As evidências, né, mudam de acordo com os fatos, né, e com os dados, né? E tanto os fatos quanto os dados mostram isso, que a melhor assistência que você pode prestar a uma mãe é respeitar, né, o que ela quer. E isso foi transformado em dados, né, dados científicos, mostrando, né, que não fazer episiotomia não vai ser prejudicial a ela, respeitar o fato dela querer parir de forma vertical não vai ser prejudicial a ela, respeitar o fato dela não ter que fazer obrigatoriamente uma tricotomia, né, que é a raspagem dos pelos, não vai ser prejudicial a ela, respeitar o fato de que não é necessário obrigatoriamente fazer uma lavagem intestinal, isso não vai ser prejudicial a ela, tá certo? E aí vamos dizer assim, eu me reinventei, né? E por isso que eu ainda me emociono, porque hoje a beleza do parto é muito maior. Porque você, além de viver o momento do parto, né, com a mãe e o pai que estava lá, tá certo? Você vê o quanto de emoção circula naquela sala. E a unidade de parto normal, ela te propicia um pouco mais esse momento, tá certo? Porque eu acho que o fato de ter uma penumbra, né, todo mundo já está um pouquinho mais juntinho do outro, né, uma sala bem aconchegante, a música, né, que foi colocada numa playlist ali no momento do parto, ou seja, cria-se todo um ambiente propício para acentuar essa emoção, e isso é belíssimo, né? Eu faço parto normal, hoje eu atuo um pouco menos, né, do ponto de vista assistencial, meu cargo é muito mais assim, meu peso maior da função dentro do hospital é mais como gestora, mas eu consigo ainda vivenciar, quer seja algumas pacientes que ainda consigo fazer, como também pacientes de outros médicos assistentes, de outras equipes profissionais. Eu acho que a assistência ao parto, né, ela tem que ser multiprofissional. Os profissionais precisam entender o papel de cada um dentro dessa assistência e acabar com... Às vezes a gente percebe não sei se é o medo, as pessoas talvez tenham medo de perder, entre aspas, a paciente ou perder espaço de mercado. Eu não sei o que é que passa na cabeça das pessoas. Mas na realidade, entendeu? A gente precisa se ajudar. Eu sempre acreditei nisso, mesmo antes, né, da enfermeira conseguir entrar na assistência humanizada ao parto. Eu sempre achei que deveria ser muito profissional, né? A gente tem uma briga também, não é uma briga, né, mas assim, eu sempre fui atrás disso aqui dentro do Esperança,
Só que no serviço público a gente conseguiu muito mais rápido, né? No serviço privado a gente precisou mostrar a importância de uma equipe multiprofissional. No começo, algumas pessoas já até questionaram se isso ia dar certo, né? Será que um não iria interferir no trabalho do outro? Teve esse questionamento. Mas eu acho que quando cada um mostrou qual é o seu papel dentro da assistência e respeitou, né, os espaços de cada um e conseguiu ver que sem o outro você não consegue fazer tudo, não dá para fazer tudo, a coisa andou. E hoje em dia, né, eu acho que a assistência multiprofissional aqui dentro do Esperança, não é porque eu sou gestora daqui não, viu? Mas a assistência multiprofissional dentro do Esperança foi um ponto muito positivo que eu consegui assim mostrar para a direção e que ela vestiu essa camisa, né? Porque tinha também um certo receio de como ia se trabalhar, né? Vou tomar um espaço de um, tomar um espaço de outro. Na verdade, a gente se uniu e isso foi o que foi bonito, né, da assistência multiprofissional. Então eu posso dizer hoje que eu não tenho problema nenhum em trabalhar com a equipe multiprofissional e digo isso às enfermeiras, aos médicos que estão na porta da emergência e às equipes que trazem seus pacientes para cá e eles aceitam de boa, muito bem, porque muitas vezes o trabalho de parto pode durar muito tempo, né? Então, vez por outra, você precisa de algum momento, alguém está ali auscultando a cada 30 minutos um batimento cardiofetal, né? A enfermeira está ali, o médico às vezes ele passa para fazer a avaliação da dilatação do colo do útero. É um trabalho de equipe, entendeu? É um trabalho de equipe, não dá para ser sozinho não. A maternidade do Esperança, ela sempre foi reconhecida como maternidade que tinha uma boa equipe profissional para receber gestantes de alto risco. Na realidade, esse conceito já existia, né? Que eu fui fortalecendo com o tempo. E o que é que eu trouxe a mais? Eu tentei trazer o público de gestantes de risco habitual, ou seja, agreguei mais um valor, tá? Quanto à gestação de alto risco, eu sou suspeita para falar porque minha formação toda é nisso, né? Eu trabalho em uma maternidade, numa enfermaria de gestação de alto risco. E aqui, como já tinha esse conceito de gestação de alto risco, eu tentei consolidar um pouco mais com Neise, né, que é a coordenadora da UTI neonatal, que é muito competente, tá certo, para fortalecer a assistência desses recém-nascidos e dessas gestantes. Porque a gestação de alto risco sempre vai existir, não que a gente deseje, mas a gente sempre vai ter gestantes de alto risco. E trabalhar em obstetrícia é trabalhar com vida. Então, a paciente, mesmo que seja de alto risco, risco para qualquer situação de saúde, né, ela quer que tenha êxito. Então, assim, eu preciso ter uma equipe muito bem preparada para receber uma gestante de alto risco, não só para a mãe, como para também o recém-nascido. E isso foi fortalecido ao longo do tempo com as equipes multidisciplinares, né, na verdade. A gente tem uma linha de cuidado muito forte para recém-nascido de alto risco. Quando a gente se depara com um bebê que tem uma patologia cirúrgica e aí precisa dar essa continuidade do tratamento após o nascimento. Então a gente tem a equipe também de um corpo clínico que é especializado em medicina fetal, que faz já aquele diagnóstico de algumas situações que o bebê possa ter durante a gravidez, né? Que a gestante, o bebê pode ter algum defeito, que talvez tenha que ser corrigido ou durante a gestação ou imediatamente após o parto. Então, para fortalecer o conceito de maternidade referência de gestação de alto risco, eu procurei fortalecer essas linhas de cuidado, que foi justamente com a equipe da medicina fetal, né, que é o gestor da ultrassonografia, com Fernanda Maranhão, Adriana Alencar, Daniela Vale e Keiler, tá certo? E também procurei fortalecer com situações que o bebê poderia nascer e poderia ter um cuidado maior, como o pessoal da equipe da cirurgia pediátrica, o pessoal da neurologia e, além de toda essa equipe, o local principal, que foi o alinhamento mais importante com a maternidade, que é a UTI neonatal. Certamente que ninguém quer que seu bebê vá para uma UTI neonatal, mas em algumas circunstâncias há uma necessidade, né, para dar um suporte maior, uma vigilância maior. Então a gente alinhou muito bem esses cuidados junto com a coordenadora da UTI neonatal para que esse bebê tivesse uma assistência segura e também humanizada. A Neise faz um trabalho belíssimo lá na UTI neonatal com a questão da humanização. Tem alguns incubadoras, inclusive, que elas botam como se fosse, parece uma redezinha, é muito bonitinho.
para tentar humanizar ao máximo, né, o cuidado. Eu pedi para separar, porque como no começo, logo quando eu cheguei aqui, a maternidade era na unidade 1, onde tinham todas as especialidades, né, que era cardiologia, aí chegava paciente com infarto, politraumatizado e gestante de trabalho de parto. Eu disse assim, não, isso não combina, não combina de jeito nenhum, eu preciso separar isso. Isso me incomodava muito realmente, porque a maternidade é um local onde você espera festa, onde você espera a vida se transformando no nascimento de uma criança. É uma especialidade completamente diferente, né? E eu batalhei muito para conseguir trazer para a unidade 3 o setor materno-infantil e conseguimos. E hoje a gente tem, né, realmente momentos de festividades com ela, né? A gente visita os pacientes nos apartamentos. E estamos tentando cada vez mais resgatar essa questão da festividade, porque a pandemia atrapalhou um pouco, né? Essa questão da festividade, da alegria em alguns momentos, mas a gente está conseguindo trazer de volta. Então hoje a estrutura também está me ajudando, né? Trazer de volta, né, essa questão da festividade e respeitando o local que seja exclusivo para essa especialidade. Acho que dessa forma a gente conseguiu trabalhar até um pouco melhor a questão da humanização. A saúde mental das pessoas hoje é o que a gente precisa trabalhar mais, né? Então a humanização, ter empatia, né? Ter respeito, né? Levar em consideração, né, a vontade do guia, claro, né? Sempre com a questão da segurança associada à qualidade do cuidado. Eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente tem essa preocupação muito grande lá na maternidade. Acredito não só na maternidade, eu acredito que no hospital como um todo, né, o hospital como um todo, ele preza muito por essa questão o que a gente chama aqui dentro da qualidade percebida do paciente. A gente leva muito em consideração todos os depoimentos que os pacientes relatam, né, e nos e-mails que são passados por ele. Escute seu paciente, eu acho que é o mais importante. Acho que o que a gente peca mais hoje na assistência é falha de comunicação, porque técnica é só a repetição. Técnica você vai fazer se você repete várias vezes. Claro, vão fazer com mais facilidade, mais rápido, mas é técnica, é repetição. É uma cirurgia que você faz 200 vezes e você vai terminar aprendendo e você vai terminar fazendo. Mas escutar alguém, escutar mesmo, de coração aberto. Você resolve muitas coisas do paciente só escutando, entendeu? Hoje eu vejo que muitos profissionais, eles, vamos dizer assim, ele perde o paciente, perde, né, no sentido assim de acolhimento, né, porque da relação médico-paciente, só porque não escuta bem, entendeu? Porque não tem uma relação médico-paciente boa. Pode ser o bam-bam-bam do ponto de vista técnico, mas ele perde. E eu vejo isso muito, não só aqui dentro, em alguns momentos, como também lá fora. Então, assim, eu acho que meu principal, vamos dizer assim, você falou? Principal conselho. Meu principal conselho, né, para todos que estão entrando agora no mercado, na assistência à saúde de uma forma geral, escute seu paciente. Entendeu? O resto você vai aprendendo com o tempo. Técnica você aprende com a repetição. Minha mãe é a pessoa que tem a escutativa para tudo. Mesmo ela estando na condição de paciente, como ela já passou, ela tem uma escutativa para aquele que precisa. A gente está vivendo muito no automático. Isso é ruim. A gente está vivendo muito com o olhar fixado em redes sociais. Não que a tecnologia não traga benefício, isso aí a gente não tem dúvida. Mas nós somos humanos, né? Mesmo com o robô que traga tecnologia, e eu sou uma pessoa que amo de paixão duas coisas, inovação em tecnologia e saúde. Gosto demais. Eu acho que a tecnologia pode trazer benefícios no cuidado do paciente, né? Mas, antes de tudo, é preciso olhar para o paciente. As pessoas estão substituindo, não é para substituir.